Provérbios, capítulo 3, 1 a 6, diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem, e a benignidade e a fidelidade atas ao teu coração. Escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Papai, obrigado pela tua palavra. Traz a revelação, o discernimento, o entendimento daquilo que tu tens para nós através dessa palavra. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse ano é um ano muito especial para nós que fizemos fazedores e que realizamos essa conferência durante 15 anos já, porque ela nasceu daquele sentimento de querer mais, de estar insatisfeito com o que se vivia, entendendo que na realidade estávamos precisando de uma nova reforma, e esse ano nós comemoramos esses 500 anos de reforma, de que um camarada chamado Agostinho Martim Lutero escreve 95 teses, crava numa porta, e um camarada que era católico, um sacerdote, um ministro católico, crava essas teses e diz assim: chega, não aguento mais viver isso aqui, eu quero algo novo, eu creio que a palavra é a verdade, e o que nós estamos pregando e vivendo dentro das igrejas não é a palavra, e eu não aguento mais, e ele chutou o balde. E toda vez que a gente chuta o balde, quem chuta tem que limpar, não é assim? Eu digo para o pessoal que está estressado, que está angustiado, que vai chutar o balde, eu digo: cara, todo mundo pode chutar o balde, só quem chuta limpa. Quem pesca, limpa. Não é assim, não? É assim que funciona. Normalmente quer pescar e alguém limpa, né? A gente só come. Mas a regra é essa. E ele chuta o balde, e aí ele tinha que limpar. Tinha as consequências da atitude dele. E ele chuta o balde porque, na realidade, ele estava estressado com algumas coisas da Igreja Católica também, 95 teses, mas o que mais incomodava ele era a venda de indulgências, era a venda do perdão. E essa venda de perdão chegou a um ponto que ele não aguentou mais. Ele disse: cara, o que eu estou fazendo aqui? Ele lia na palavra e ele via práticas diferentes. Ele lia na palavra e ele via práticas diferentes. E de repente ele disse: cara, chega, não aguento mais. Só que isso é muito bonito para nós hoje. Eu e você hoje falando: cara, que legal, ele se revoltou contra um sistema antibíblico, ele se posicionou pela palavra de Deus. Isso é muito legal hoje. Voltando no tempo, o negócio foi muito complicado. Foi complicado porque ele, como sacerdote católico, ele vai contra tudo e contra todos. E aí ele recebe o anúncio de que o Papa, na época, dizia o seguinte: você tem que pedir perdão, você tem que se retratar das suas teses, o que você fez não está certo, mas a gente te dá a possibilidade de se retratar, você se retrata, está tudo certo. E ele disse: não. Aí o imperador pede para que ele se retrate. O negócio sai do âmbito religioso e vai para o político, que na época se misturavam, e às vezes praticamente a mesma coisa. E ele vai, no século XVI, diante do imperador, e ele tem a chance de poder se retratar. E sabe o que ele diz? Não. Não. A Bíblia diz algo diferente. Eu sou um pregador do Evangelho, e eu não consigo entender que o que nós estamos fazendo de fato é Evangelho, e eu vou chutar o balde, sim. E aí a história é longa, tem muitos momentos interessantes aqui, que, enfim, mas a história é fantástica, de um camarada que se revolta contra o sistema,
E que hoje é a causa pela qual eu e você temos uma liberdade diferente, temos um rumo diferente, né? A chamada reforma protestante, ou seja, eu quero algo diferente de um sistema católico, e ele consegue. Aí eu fico pensando, o camarada tinha muita fé, e ele falava muito nisso, né? Que de fato o crente, o cristão, viverá pela sua fé, aquele de fato a fé genuína e nada de indulgências, nada via homens, na realidade via Jesus Cristo, pela fé, e ele batia nessa história, e a gente até hoje prega que o camarada tinha muita fé, porque ele de fato se posicionou na fé que ele tinha dentro do coração, essa história toda, tudo isso é muito legal. Eu também tenho fé. Eu só não sei se eu ia ter a coragem dele, né? Mas a fé eu também tenho. A fé para ver o que está errado, eu também tenho. A fé para ver o que biblicamente diz e o que de fato eu estou fazendo, isso eu também tenho. Isso todo mundo aqui tem. Se você não tivesse fé, você não teria vindo até aqui. Talvez níveis diferentes de fé, mas todos nós temos. O que nós não temos é a coragem de chutar o balde. Porque tem consequências. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Nós compramos, nossa igreja, CTF, e muitos aqui são, né, participantes da comunidade, nós compramos esse prédio e o pessoal fica assim, rapaz, vocês tiveram muita fé para comprar esse prédio, muita fé, porque no momento de total crise econômica, de dificuldade, de adversidades, e eu digo, rapaz, eu não sei se a gente tinha tanta fé assim para comprar. Porque a fé a gente tem desde sempre. A gente começou uma obra baseada em fé. A gente prega o evangelho baseado em fé. O que define a gente avançar no momento de crise não é a fé. É a coragem de botar ela em prática. Porque no tempo de Lutero, a gente usa ele como de mártir, né? Ou seja, o cara encabeçou. Mas quantos no tempo de Lutero também tinham o entendimento de que estava errado o sistema? Ou era só ele? Tinha um monte. Porque depois que ele grita, todo mundo grita atrás. Teve vários que gritaram atrás. Mas não tinham a coragem de ir. Todos, depois, que também tinham o mesmo entendimento, vieram junto. Outros já tinham se levantado com esse entendimento de que não tinha como vender perdão, vender lugar no céu, vender o acesso a Deus. Já tinham entendido isso, mas poucos tinham a coragem de fato, chutar o balde. Eram poucos que tinham. E até hoje esse conceito ele vem prevalecendo. Poucos têm a coragem de fato botar a sua fé em prática. Nós temos a fé. Davi, diante de Golias, peraí pessoal, peraí. Ele tinha muito mais do que fé ali, né? Ele tinha muito mais do que fé. Porque fé tinha todo o povo de Deus lá, que fazia sacrifícios e que estava no arraial, só que tinha a fé mais longe do gigante, né? Era uma fé mais longe do filisteu. Vamos fazer uma fé aqui, a nossa fé um pouco mais afastado da espada, da guerra. Vamos fazer a nossa fé aqui. E eles faziam a fé ótima, a fé fantástica, se adorava, se cantava, se pregava, se ofertava, sacrificava. A fé acontecia. Mas a fé tem que virar coragem às vezes. E aí que faz a diferença, aí é que mora a grande diferença de um camarada que faz uma reforma protestante, de um camarada que entende, que concorda que precisa haver uma reforma protestante. E aí Davi diz
quem é esse que se levanta contra o ungido? Quem é esse que se levanta contra o Senhor? Quem é esse que se levanta contra o povo? Quem é esse que se levanta contra a palavra? O cara pega uma espada, meia dúzia de pedra, e o cara sai. Peraí. Era quase uma estupidez, né? Ele atravessava a coragem, era quase uma. É assim que funciona. O cara fecha os olhos e vai, porque não vai se levantar contra Deus. Ele tinha muito mais do que fé. Martim Lutero tinha muito mais do que fé para chutar o balde. Martim Lutero, quando ele chuta o balde, ele diz: não vou me retratar, porque a Bíblia diz isso. Se alguém me provar o contrário, está valendo, mas até lá a Bíblia diz isso e eu fico com a palavra. Houve um tumulto gigante e o camarada iria ser morto. Exige muito mais do que fé para isso. Muito mais do que fé. Quando o apóstolo Paulo, que era o cara que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, não porque ele não conhecia a palavra, porque ele era um doutor na lei, e ele entendia que os cristãos estavam em desacordo com a palavra, e ele os perseguia para matar, para acabar com o desacordo. E de repente ele tem um encontro com Jesus, e ele recebe algo novo, e ele entendeu que na realidade ele estava perseguindo Jesus. Ele estava do lado errado da força, do lado negro da força. Ele diz: cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que... E aí, aproveitando, né, já a comparação, você imagina se Darth Vader se converte daí. Foi assim que aconteceu na época. E ele era o cara que matava e de repente aparece ele lá para pregar o evangelho. Esse cara que perseguia agora estava ali para pregar. É assim que era a história. Você vai me dizer que o camarada tinha só fé? Você está brincando comigo? E nós podemos discorrer todas as histórias bíblicas. Todas as histórias bíblicas. Você vai falar do nosso pai na fé, que vai matar o seu único filho num sacrifício, e você vai dizer que ele só tinha fé? Você está brincando comigo? O reino, ele envolve mais do que isso. Tem um momento que você tem que fechar o olho e pular. Você tem que fazer isso. Baseado na sua fé, mas exige coragem para se posicionar diante daquilo que de fato você crê. A fé é o motor que nos move, mas há uma grande diferença daqueles que marcam a sua história, que fazem acontecer, que é justamente a coragem. Eu era bem mais jovem, estava terminando o 2º grau, e uns colegas me convidaram para ir para a praia. Eu digo: vamos para a praia, aqui no litoral gaúcho. E lá eles: olha, tem um negócio muito legal que a gente faz aqui. Tem um rio aqui perto das praias, aqui tem uma ponte. Mais uma das pontes inacabadas, né, que o governo ele fez. É uma ponte que vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum, sabe como é, não? Pois é, estava lá a ponte. Aí eu perguntei: para que serve isso? Para nada, a gente pula dela no rio. Eu digo: alguma coisa serve, então não foi dinheiro jogado fora, né? Se usa para alguma coisa. Não é justo dizer que não se usa. Sim, nós vamos aqui, a gente se atira lá embaixo. Olhando de baixo para cima, não era tão alto. De cima para baixo era longe para chegar. E a gente chega lá e o pessoal vai chegando e vai se atirando, e um pula e outro pula, e tudo muito legal, e lá embaixo o pessoal nadando, tinha lancha passando, eu esquiando, a coisa mais linda, verão, maravilha, e o pessoal: vamos pular? Todo mundo pula. Eu não vou dizer que não, né? Mas quando você chega lá e você dá aquela olhadinha assim,
Você sabe que é a água que tem lá embaixo. E você sabe que a água afunda. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu cria que o rio afundava também. Eu cria que a água afundava. A minha fé estava ok naquele momento. O que me faltava só era um pouco de coragem para fazer acontecer. Mas não faltava só para mim, faltava para todo mundo que estava comigo. E aí, quando a gente viu que era uma falta de coragem coletiva, a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos junto. Porque daí está entendendo? A gente conta até 3 e vai. E um camarada que incentivou um monte, e botava a pilha, e dizia que sim, e tem que pular, e todo mundo vai pular, foi o primeiro que pulou o murinho. Sabe como é não? O rio atravessa uma muretinha e fica segurando assim de costa. E o rio lá embaixo, sabe como é não? Sabe como é? Ninguém tinha coragem de sequer subir nessa muretinha, porque significava 1 metro mais alto. Já era demais. Então a gente atravessava a mureta, porque diminuía a altura. Se pudesse, tu sentava ali, ou se agarrava para ir diminuindo a altura. Está entendendo? Todo mundo já fez isso, né? Pois bem, eu segurei de costa, e os 4 amigos do lado, e aquele camarada que botando pilha, e ele pula, e ele faz, e ele gira, e ele... Parecia o Circo do Soleil, está entendendo? E ele dizia, não, é fácil, é só isso, é só aquele outro, porque o vento te atira, porque não sei o quê, dá tudo certo. E na minha cabeça só passava assim, cara, minha mãe não sabe que eu estou fazendo isso. E se eu morrer nesse troço aqui? E o Leandro, que botava pilha em todo mundo, dizia assim, vamos, vai agora, e nós vamos ir, e vai ser legal, e só cuida assim, faz não sei o quê, aponta o pé para baixo, a mão para o lado, e não sei o quê, te junta do corpo, sabe? Nada daquilo ficava na minha cabeça, porque a única coisa que eu estava pensando era, cara, eu vou cair desse troço, e não chega nunca nessa água. Se passa uma lancha, ele ainda cai dentro, e morre. Sabe que toda a tragédia passa na tua cabeça. Mas eu não podia ficar para trás. Porque eu não ia voltar para a aula na segunda-feira e eles falando que eu fui o único que não pulei. Sabe como é que funciona? É isso aí. E vai, e 3, e 2. Cara, quando ele disse 1, eu fechei os olhos e me atirei. E aí você segura a respiração, sabe? Porque não vai chegar nunca. E você segura, porque... E cai na água, eu caio com a mão aberta e dá aquele pranchaço e nos pés, e eu me dou conta que existem orifícios inferiores que você tem que fechar numa situação dessa. Sabe aquela situação que você... Mal caio na água e saio nadando para cima para ver se chega logo, está entendendo? Eu não tinha encostado na água, eu estava nadando antes de cair na água. Eu olho para cima, estavam tudo lá agarrado naquele... É isso mesmo. Assim, tu pensa num cara brabo, era eu. Daqui a pouco tem um lá que cria coragem também, vai, mais 2 pularam a muretinha e foram embora. O cara que mais botava a pilha pulou a mureta e foi embora. Digo, cara, mas não deu, tá meio ruim, tá... Bem, eu hoje estou contando essa história, porque eu pulei. Eu posso contar a história, eu pulei. Eu sei o que isso significa. Exige muito mais do que fé de saber que essa água ia absorver o teu impacto, que estava tudo certo, estava tudo beleza. Exige muito mais de ti algumas atitudes na vida. Estava eu e o Anderson, nós não tínhamos filhos ainda, e o Anderson já tinha, a gente foi no Beto Carreiro. Aí lá, eu não gosto muito desses brinquedos meio violentos. Eu tenho fé que aquilo não vai desmoronar, eu tenho fé. Eu só não tenho a coragem de entrar naquilo. E aí eles, não, tem uma cadeirinha aqui que sobe e cai, é 100 metros de altura, uma coisa assim, né? E cai, tudo beleza. Eu já tinha a técnica, eu avisei ele.
Já tinha a técnica, né, de cair da altura e algumas coisas você bloqueia para evitar, né? E eu falei, eu vou te dar uma dica. Nós vamos cair, vai dar um sentimento assim, você dá aquela fechadinha. Eu dei a dica para ele, não foi assim. Eu digo, o troço vai vir, vai facilitar. Segura a respiração, fecha o que dá para fechar e torce para chegar logo, ninguém vai saber, tá tudo certo. Eu não tinha a mesma intimidade com duas meninas que estavam do lado, que também subiram na cadeirinha. Eu digo, não tem intimidade para, né, para dar essa dica, ainda mais que é preciosa para caramba. Não é para tirar pérola assim, né? A gente tem que cuidar. Pois bem, amigo, aquele troço desceu e não terminava nunca. Era o quê? 2, 3 segundos? Era um troço assim. Parecia quanto tempo? Não termina. Que brinquedo é esse, cara, que não termina? A tua vida, tu enxerga assim na tua frente. Milésimos e milésimos de segundo passam pela tua cabeça. E aí o pessoal desce, as gurias gritando, desesperada, pobre das gurias. Se arrependendo de ter entrado num brinquedo, que pagaram um horror de entrada para sofrer daquele jeito. Se paga para sofrer. E termina, te desce do negócio, e todo mundo diz, cara, que maravilha, que espetáculo. Eles vêm dizendo que a coisa mais fantástica aconteceu na tua vida, eles vão passando, e eles vão falando que foi incrível, porque tem 200 pessoas na fila. Eles têm que dizer isso, eles não vão dizer, meu Deus do céu, pessoal, vão embora, fecha esse brinquedo, não vale um pila, isso não vale a luz que ele gastaram isso aí. Ninguém fala, todo mundo diz que foi fantástico, não é assim? Aquele povo que está na fila, fica 1 hora no sol, para sofrer a mesma coisa. É a história do Monte Everest. Todo mundo conta, fantástico, de que escalou o Everest. Custa $60 mil para escalar o Everest, quase morrer. Muitos não voltam. O cara tem que fazer xixi nas calças. Que não tem? Onde fazer onde? No banheiro. Não come, não dorme. Uma fadiga desgraçada. Vou pagar $60 mil para uma possibilidade grande e eu morrer. Tem coisa na vida que exige coragem, né? Muita coragem. Fé a gente tem para fazer. O que a gente não tem é coragem de conseguir dar o passo que precisa rumo àquilo que a gente sabe que precisa fazer. Essa é a grande diferença dos tempos que nós estamos vivendo. E nós celebramos os 500 anos da Reforma, não de um cara que era cheio de fé, de um cara que era cheio de coragem. Para ser controverso, para ser um cara firme. Ele é um cara que conhecia a Bíblia. Paulo era um cara que conhecia a Bíblia. Jesus conhecia as Escrituras. A diferença é que exige coragem. O pessoal pergunta quanta fé nós tínhamos para comprar um prédio. Eu falei, rapaz, fé nós temos há muito tempo. O que nós nos reunimos com a comunidade Catch the Fire foi nos unir em coragem. E o Senhor vem. E Ele faz. E Ele move. E Ele nos surpreende com a sua graça abundante. Ele nos surpreende e continua nos surpreendendo constantemente. Porque a fé só não basta. Se na tua vida você pensa em ter somente fé e você não tem a coragem de colocá-la em prática, não serve para absolutamente nada. Pessoal, eu sei que nós temos que tomar decisões todos os dias. A nossa vida é feita de tomada de decisões, eu sei disso. E todos os dias nós temos que dar um rumo diferente. Nós temos que escolher o que nós vamos fazer. Nós temos que ter coragem. Constantemente nós temos que ter coragem. Para tudo nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem sim para abrir um ministério. Nós temos que ter coragem sim para iniciar um curso superior. Temos que ter coragem para ter um filho. No meu caso, eu tive muita coragem. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. É o que separa aquele que de fato entende, conhece, tem uma experiência real com Deus, com aquele que assiste do camarote. É a diferença entre aquele que desce para o campo de batalha e de fato tem o gostinho da vitória, ou aquele camarada que senta lá em cima no morro e também assiste a vitória,
mas ele não tem o cheiro, o gosto, o toque da vitória. E essa experiência me torna um cara diferente. Essa experiência me torna um cara capaz de ir mais além. Essa é a diferença. Eu sei que nós temos que decidir coisas todos os dias. E eu sei o quão difíceis são decisões e escolhas todos os dias. Eu sei disso. Eu sei disso. Às vezes parece que Deus abre os céus e a gente não precisa fazer muita coisa, porque tudo leva até a vontade de Deus. É verdade, às vezes acontece. Às vezes você parece, Deus, a minha vida podia ser sempre assim. Porque tem porta que eu tento abrir, cara, e está fechada, e eu bato, e eu rebento, e eu boto explosivo na porta. E eu chamo o esquadrão para arrebentar, e a gente faz tudo em jejum, em oração, e tudo, e na realidade a porta certa do nosso lado aberta, escancarada, e a gente não pode ser tão fácil assim. Será? Você vai entrando e tudo dá certo, é uma maravilha, e tudo acontece, é como achar dinheiro no chão, sabe? E tu olha assim, para mim? Não pode ser tão fácil assim. Eu sei que às vezes Deus faz isso conosco. Deus fez com Jonas. Ele fugia para um lado e, cara, não vai escapar, velho. O meu plano que eu tenho para ti é bem melhor, e eu vou sim, desculpe, essa eu vou ter que interferir, e ele faz isso conosco. Às vezes acontece que você é levado, por mais que você erre, as suas escolhas são erradas, o que você diz, tudo parece que Deus te pega e diz, não, você vai viver isso sim, porque eu quero. E a gente fica meio mal acostumado, né? Podia fazer sempre assim, porque eu não preciso fazer escolha. Jonas não precisava fazer muita escolha, né? Porque não importa, meu. Porque ele só tinha uma escolha, ou ele ia, ou ele ia, né? Porque não tinha outra alternativa. Às vezes acontece isso, povo, na nossa vida, e aí não exige muita coragem. Você só senta na prancha que a onda leva. Mas normalmente, Deus ele nos fala em partes, ou às vezes não fala nada. Ele nos fala em partes, e você vai na tentativa e erro, para você ver se acerta naquilo que Deus tem. Quando ele fala em partes, você sabe mais ou menos para onde vai. E aí você precisa coragem só para ir meio que seguindo as pistas daquilo que Deus deixou, daquilo que ele falou, daquilo que ele ministrou. Aconteceu com Paulo. Eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 16. No capítulo 16 e no verso 6, o apóstolo Paulo sai em viagem missionária, Atos 16, verso 6 até o 10. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra, negócio meio complicado, né? Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, retornaram para a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Pessoal, o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que pregar. Esse era o que ele sabia. Ele sabia em partes. Uma coisa ele sabia, ele só não sabia onde. Mas todos não precisam ouvir o Evangelho, sim. Mas ele tinha um lugar específico que precisava de uma manifestação naquele momento, naquela hora, algo precisava acontecer naquele momento, e ele vai por tentativa e erro. Ele disse, cara, pregar o Evangelho eu vou, eu só não sei aonde. Então ele juntou as coisas dele e foi. Chega num lugar, bate lá e diz, o Espírito Santo diz, não é aqui. Ele para tudo, tem coisa errada, não estou sentindo paz, ou alguma coisa aconteceu, portas se fecharam, tem coisa que não foi, ele recuou. Vamos para lá.
aquilo ali, e ele retrocede, e vai passar a noite no acampamento, numa casa, sei lá onde, ele para, retrocede, ele vai orar a Deus, e ali ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ele vê o pessoal da Macedônia chamando e pedindo ajuda, e levanta de manhã e diz: saquei, é para lá. Mas uma coisa que não faltou para Paulo foi coragem de fazer aquilo que ele tinha convicção, ainda que ele não sabia todos os passos, ainda que ele não sabia exatamente os caminhos, ainda que ele não sabia exatamente aonde, o que ele tinha era coragem para fazer. Aí o pessoal diz: cara, mas eu até tenho coragem, só não tenho exatamente como, o projeto. Pessoal, escuta aqui, eu não tenho todos os detalhes da minha vida, e se eu tivesse todos os detalhes da minha vida, alô? Obrigado, Jonem. Cara, a gente te trouxe lá de Juí, interior do Rio Grande do Sul, privilégio de ver cidade grande, e isso acontece no meio da conferência. Troço chato, né? Ainda que eu tivesse todos os detalhes da minha vida, seria demais para a minha cabeça, porque o que Deus tem para mim, olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Ele não vai te dar todos os detalhes. Você não entendeu isso ainda, talvez essa mensagem não ficou clara. Ele não vai te dar, porque é demais para a nossa cabecinha. Se há anos atrás Deus passa, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo, vai ser assim, ó. Isso, tu vai levar pau, vai para a cabeça, vai apanhar, mas depois vai melhorar. Vai ficar bom, tu vai achar que está no céu e vai levar mais uma na cabeça. Aí tu vai aprender, vai chorar, umas madrugadas vai chorar, vai doer, tu vai achar que tudo está acabado. E de repente, vem um arco-íris, pote de ouro. Se vai botar a mão no pote de ouro, eu chuto ele para longe. Aí ele começa a me contar a história de tudo que eu vivo. Mas hoje, se eu olho para trás, eu ia dizer: Deus, obrigado. O que eu sei é que eu tenho que ir para frente. O que eu sei é que eu tenho que prosseguir para o alvo. É só o que eu sei. Exatamente como, eu não sei todos os detalhes. Ou você vai me dizer que Martim Lutero sabia todos os detalhes? Claro que não, ele só sabia que ele tinha que ir para frente. Que não era opção recuar, que não era opção voltar. Ele sabia que ele tinha que tomar um rumo, e era esse. O apóstolo Paulo sabia que tinha que pregar o evangelho, então ele saiu para pregar o evangelho. Quando ele tinha alguém que o sustentava financeiramente, ele recebia. Quando não tinha, ele ia trabalhar, mas ele tinha que pregar o evangelho. Simples assim. Ponto, resolvido, e esse é o rumo que eu tenho, simples assim. Simples assim. Quando eu não tenho todos os detalhes, eu sigo naquilo que ele me falou pela última vez. Eu fico firme na última palavra, na última mensagem, no último fôlego, na última instrução, no último sonho, na última visão, e eu não retrocedo. Essa é a grande diferença dos homens que escreveram a história. Muitas vezes Deus nos pega e nos atira para lá, e diz para Noé que vai vir um dilúvio, e aconteça o que acontecer, veio. Porque Deus fez acontecer, assunto encerrado. Às vezes vai acontecer assim. Às vezes Ele só vai te dar uma palavra, você fica naquilo que Ele te deu. Ainda que é pouco, mas eu mantenho naquilo até ver algo novo. E quando Ele não te diz nada, quando Ele não te deu instrução nenhuma, a gente faz o quê? A gente faz o que Jesus fez na cruz, quando Deus teve que virar o seu rosto, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Jesus não recuou, não renegou, não rejeitou, e ele disse: cara, eu já vivi antes, eu já tive antes em comunhão profunda, eu já ouvi essa palavra, eu não vou arredar meu pé daqui até que ele venha, porque ele disse que vinha. Simples assim.
eu não mexo nos marcos cravados antigamente. Os marcos que antigamente foram cravados, eu deixo eles cravados, até que o Senhor venha e dê uma nova visão. Eu não mudo, eu não arredo, eu não altero, e eu permaneço firme. Me exige coragem para permanecer, às vezes, no mesmo lugar que eu estou, até que Ele venha. Porque a nossa vontade é dar um balão em tudo, chuta tudo e desiste tudo de cara. Esse é o que eu tenho, isso é o que o Senhor falou. E se o Senhor deu uma instrução diferente, eu não tenho todos os detalhes, eu vou até acertar. Até que Ele venha e que Ele realize a sua vontade. O que nos falta nos tempos de hoje, não é só fé não, meu irmão. Porque nós temos igrejas cheias de pessoas com fé. Pouquinho às vezes, ou uma fé talvez até na pessoa errada, não nas palavras, não nos princípios, não nos valores, não biblicamente, mas nos falta coragem. Nos falta coragem. Porque o mundo vive debaixo do medo. O mundo vai viver cada vez mais debaixo do medo. O medo é a arma que o inimigo usa para nos afastar daquilo que Deus tem. O medo, e essa não é a arma nova, é uma arma antiga que ele vem usando desde sempre. O medo da nossa vida, o medo de não ter para amanhã, o medo de algo acontecer, o medo nos toma conta de tal forma que nós damos um passo atrás para aquilo que Deus tem. E justamente no momento que é o contrário. E o pessoal pergunta para a gente, cara, mas vocês devem ter no momento de crise. Eu falei para um cara, no momento de crise, o que a gente faz? Cara, no momento de crise, quem tem dinheiro compra. Compra no momento de crise porque o preço está mais baixo, compra imóvel, compra isso, compra aquilo, aproveita porque é um momento de crise, o pessoal está sem dinheiro, então quem tem dinheiro compra. E aí, pessoal, e vocês, têm dinheiro, estão comprando com dinheiro no momento de crise? Não, cara. Quem não tem dinheiro tem coragem. Se você tem o Senhor, se você o conhece, se você tem um relacionamento íntimo com o Pai, você precisa saber o seguinte, que vai te exigir coragem constantemente. Constantemente você vai ser confrontado com a necessidade de dar um passo à frente rumo àquilo que Deus tem. Tendo absolutamente toda a palavra de Deus, ou tendo a parcialidade daquilo que Deus tem, ou não tendo nada. Vai ser exigido coragem. É isso que vai diferenciar os cristãos do tempo que nós estamos vivendo. Daqueles que pegaram firme. Sabe aquela coragem de não negar Cristo quando todo mundo está negando? Sabe aquela coragem de pregar o Evangelho quando todo mundo está recuando? A Europa está cheia de medo. Medo de ataques terroristas e uma bomba aqui e outra lá. E eles conseguem colocar medo numa humanidade inteira. A arma do medo não vem do nosso Deus, porque Ele não usa o medo. Quando todo o povo de Deus lutava contra os filisteus e de repente só um teve coragem de encarar verdadeiramente, ele não tinha nenhuma capacitação, ele não tinha nada muito diferente. Ele só era um adolescente cheio de coragem, uma coragem insana, uma coragem que cegava o entendimento dele, mas era a coragem de defender o Deus vivo, e nós hoje pregamos sobre ele. Todos os homens e mulheres bíblicas que nós utilizamos hoje para trazer mensagens na igreja, tiveram muito mais do que fé. A fé, sim, é o combustível. Mas, meu amigo, exige coragem para botar em prática. E eu quero pedir para o pessoal do louvor subir, nós vamos adorar um pouco. E eu quero poder ter um tempo da nós conseguimos compreender e receber de Deus em que momento eu preciso ter coragem. Naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou vivendo, dentro dos desafios que eu estou passando. E essa é a hora
de nós entendermos da parte de Deus e nós conseguirmos dar um rumo diferente daquilo que nós estamos vivendo, exige coragem. Não tem como ir adiante, não tem como assistir o evangelho da colina. Do evangelho não se assiste da colina mais segura, mais confortável. O evangelho se assiste no campo de batalha. O evangelho se assiste de dentro. Não se assiste numa tela de cinema, se assiste lá dentro. Num evangelho nós não somos espectadores, nós somos coadjuvantes, nós somos protagonistas. Nós somos todos aqueles que precisam estar dentro. Mas dentro. Papéis diferentes, funções diferentes, mas se assiste de dentro. Vamos ficar em pé, por favor? Nós queremos orar juntos e clamar ao Papai que Ele venha com uma capacitação sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre uma coragem que nos abra os olhos para enxergar os valores e as vantagens e os privilégios de poder sermos corajosos frente a um evangelho real e verdadeiro. Nos falta mais, nos falta um pouco mais. Nós estamos com bastante conhecimento, mas nós estamos confusos. E a nossa fé fica como um conselho, fica como um apoio, fica como uma filosofia. A fé vira uma boa ideologia. A fé significa tão pouco. Nos falta coragem para fazer exatamente o que você sabe que tem que ser feito. Te falta coragem porque o entendimento você teve, o ensino você tem, o conselho você recebeu. O que te falta é coragem. O que nos falta é coragem. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, vamos adorar juntos. Vamos clamar ao Papai que Ele nos venha com uma coragem, algo sobrenatural, e Ele venha, e que nós saibamos exatamente, entendamos exatamente. Vamos adorar juntos e vamos clamar ao Papai que Ele nos venha, que Ele venha, e que essas histórias se repitam na nossa vida, e que essas visões se repitam na nossa vida, e que esse entendimento, e que esses testemunhos sejam realidade no nosso dia a dia.